Bom, gente, vamos lá. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje. Se tiver muito alto, vocês falam, tá? Fundo aí, tá bom? Hoje, eu vou trazer para vocês, e vou conversar um pouco, mais um bate-papo. A gente vai falar um pouco de gestão, de gerenciamento, e principalmente como garantir alta disponibilidade utilizando o RoteOS, tá? O meu foco aqui, gente, é trazer a importância de estudar a região que vocês atuam, tá? De como montar uma rede, uma topologia de rede com escalabilidade, tá? Meu nome é Vitor Orita, aqui está um pouco do meu currículo, de quem sou eu. Essa apresentação depois vai ficar disponível, aí vocês olham com mais calma, tá? Bom, gente, é de conhecimento de todo mundo que cada vez mais as coisas estão girando em cima da internet. Cada vez mais a gente está dependente da internet. Exemplos, e-commerce. Peguei um dado essa semana, inclusive, no jornal, a previsão de compra do e-commerce do ano passado para esse ano vai aumentar 18%. Amanhã, no Black Friday. Tá? Ou seja, isso mostra o como a internet está se tornando importante e tudo ou a maioria girando em torno da internet. Outro exemplo são as escolas online. Nota fiscal eletrônica. Graças a Deus que o governo federal inventou isso, né? Entre aspas. Porque quanto mais plataformas e aplicativos online, dependentes da internet, que eles lançarem como nota fiscal eletrônica, e-social, mais eles dependem da internet. Mais eles vão depender do serviço de vocês. Do nosso serviço. WhatsApp, redes sociais, Spotify, nosso querido Uber, buscadores, jornais, jogos, Netflix, Globoplay, que vem sendo utilizado muito. Enfim, antigamente, pessoal, o nosso foco era focado em quê? Em interligar equipamentos. Lembra dos antigos mainframes? Atualmente, o nosso foco tem sido o quê? Interligar pessoas. As famosas redes sociais, Facebook, LinkedIn, por aí vai. E o futuro? Alguém sabe me responder qual que é o futuro nosso? Internet das coisas, é isso mesmo, gente. Todo congresso, todos os eventos vem sendo debatido muito, discutido muito, essa questão da internet das coisas, de como cada vez mais a gente levar essa nossa banda de backbone para a última milha, a importância disso, tá? Então isso mostra que o ramo nosso de telecomunicação, ele está cada vez mais aquecido por causa dessas situações dependentes da internet. Ok. Aí é que está. O nosso desafio qual que é? Pegar a nossa banda de backbone e escoar para a última milha. O nosso foco tem que ser a última milha, que é o assinante. Uma coisa é nós termos 10 gigas no nosso backbone. Outra coisa é a gente saber como que a gente pega esses 10 gigas e leva para a última milha, de forma disponível. Como que a gente leva cliente a cliente, empresa a empresa, um a um. Esse é o nosso maior desafio, é a rede de acesso da última milha. E aí é onde a gente tem que focar as nossas energias. A gente começamos a internet com rádio, né? Ainda muito de vocês hoje ainda utilizam rádio, é uma tecnologia que ainda está sendo muito utilizada. Muitos já têm PAC-PON, UTP no poste. Muitos aqui também já estão com FTTH, principalmente no fibra no backbone e já FTTH, fibra até o assinante. Ou seja, a qualidade disso para o assinante final, para a questão da internet das coisas, é onde a gente tem que focar as nossas energias.
Eu tenho alguns conhecidos, donos de provedores, e eu brinco muito com eles no seguinte sentido. O dono do provedor, para o provedor, é como se fosse um filho. Tá? Quem tem filho aqui sabe do que eu estou falando. Eu não tenho, mas eu tenho sobrinha. Ou seja, quem tem filha é pior. Por quê? Por que eu estou trazendo essa analogia? A gente se apega ao amor. Tem muito amor em cima do provedor. A gente pensa como pai e não como empresário. Estou me incluindo nisso, tá, gente? E a gente sabe que para quem tem filha aqui, um dia ela vai chegar aos 15 anos. Certo? E aí, daí para frente, vocês conhecem a história de como vai ser. Tá? A única diferença é que a filha ou o filho, a gente sabe que vai crescer um dia. O nosso provedor não. Por quê? Porque o nosso provedor depende da gente. Depende de a gente querer investir. Depende da gente querer buscar cada vez mais um backbone altamente disponível. Buscar cada vez mais uma rede escalável, uma topologia de rede escalável. Certo? E como que a gente toma a decisão para investir e crescer? Gente, a gente tem que sair da caixa. Nós temos que começar a sair da nossa bolha. A gente fica muito ali dentro do provedor, configurando, rolo, problema atrás de problema por causa de rede. Precisamos parar com isso. A gente tem que começar a sair da nossa caixa e começar a olhar o universo de longe, de cima. Como que você toma a decisão para investir e crescer no teu provedor? Como é que você quer fazer isso se você não sabe quem são os seus concorrentes na tua região? Não tem como. E aqui, gente, quando eu falo de concorrentes, eu estou falando das grandes operadoras. Eles são os nossos concorrentes. Estou errado ou não? A gente tem medo que GVT entre na nossa cidade. A gente tem medo que a Oi, enfim. E nós temos que parar de investir energia nisso. Em quê? Em odiar o nosso concorrente, em querer fazer vista grossa para o nosso concorrente. E não é assim, gente. É o contrário de tudo isso. Nós temos que começar a investir energia e entender o nosso concorrente, estudar o nosso concorrente para saber quais são as estratégias que ele está acertando no negócio dele. Não adianta a gente querer reinventar a roda. Ela já existe, por que eu vou fazer isso? Eu preciso começar a olhar para o meu concorrente e ver assim, peraí, deixa eu ver o que a GVT está fazendo, o que a NET está fazendo de bom que eu posso trazer para o meu negócio. E, principalmente, o que ela está fazendo de ruim para eu não fazer isso no meu negócio. Porque uma coisa é eles tomarem um prejuízo de 30% a 40%. Outra coisa é esse prejuízo vir no nosso provedor. Como pequenos e médios e provedores regionais, a gente quebra. Então, a gente tem que começar a mudar um pouco a nossa visão. Ok. Aqui, eu peguei cidade de Rio Branco, estado do Acre. Queria deixar claro aqui que eu não conheço ninguém de lá, e também não conheço a região. Então, acredito que eu não vá prejudicar alguém. Daqui para frente, a gente vai ver um estudo sobre Rio Branco. Se tiver alguém aqui na plateia que é de Rio Branco, aproveita esse estudo depois para reorganizar o seu negócio e colocar as energias onde devem. Os concorrentes de Rio Branco. Ali nós temos a Claro, a Brasil Telecom, esse AS 4230 era a antiga Embratel, que depois que teve a fusão, que a Telmex comprou, teve essa fusão, a Claro é que gerencia esse AS. Lá em cima, nós temos a NET Virtua. Foi um levantamento, gente, que eu peguei alguns recursos disponíveis na internet, eu junto com a minha equipe, e calculamos as velocidades de todos os concorrentes ali da região. Essa secretária ou secretaria, que eu não sei quem que é, Rony Erico, a Velox, da Oi, e a Staff Computer. Esses são os concorrentes hoje registrados nessas ferramentas
disponíveis em Rio Branco. Beleza. A gente está conhecendo os nossos concorrentes da região. E quem são os tomadores de decisão? Quem que toma a decisão no público de vocês? É o público formado pela galinha pintadinha, Monster High, que obriga o pai a contratar uma internet ou a melhorar a qualidade da internet para poder ter isso disponível? Vocês sabem do que eu estou falando. Eu tenho uma sobrinha que vive colada na TV. Ou o teu público, a maioria é formado por adolescentes, que amanhã eles vão virar o quê? Dono de provedores. Amanhã eles vão constituir família. Amanhã eles vão gerir uma empresa. E se você oferecer uma internet de qualidade, um bom suporte e uma boa manutenção, você acha que esse cara não vai querer levar a tua internet para a empresa dele? Isso tem um nome, perpetuar o negócio. Nós temos que perder a mania de querer abrir um negócio e começar a ganhar dinheiro para ontem. Isso no nosso Brasil não acontece. Se alguém tiver a fórmula disso, me apresenta, porque eu estou interessado em saber. O nosso foco em telecom, gente, é cada vez mais em abrir o nosso negócio e perpetuá-lo. E sustentabilizar o nosso negócio. E o nosso maior bem é o quê? É a rede. Eu brinco com esses mesmos amigos provedores meus, que a rede do provedor dele é a aposentadoria dele. Com esse crescimento que está, com essa demanda de internet, gente, se a gente não tiver uma rede que seja escalável, baseada em padronizações, RFCs, me desculpa, ou você vai fechar a porta, ou o teu concorrente vai te comprar. Eu acredito que não é isso que vocês querem. Quem está buscando um MON aqui não quer isso, né? Ok. Tomadores de decisão. E a quantidade de casas e empresas que eu tenho na minha região? Vocês sabem responder essa pergunta? Por que é importante isso? Para eu saber se de fato vale a pena eu investir naquela região. Qual que é o meu poder de penetração naquela região? É um dado importantíssimo, gente, isso daqui. Exemplo de Rio Branco, vamos pegar lá, ó, domicílios urbanos, 87 mil. De domicílios urbanos, tá? Segundo dados da Oi, a média máxima de taxa de penetração gira em torno de 30%. 30% em cima de 87 mil, 26 mil domicílios. É um bom negócio abrir provedor em Rio Branco? Ou seja, logo de cara, lógico, não vai começar com os 26 mil, mas ter o potencial de atender 26 mil assinantes, se tua qualidade de internet for melhor que a do seu concorrente, que são as grandes operadoras, porque o diferencial a gente já tem, que é o quê? Qual que é o nosso diferencial, gente? O atendimento. Estou errado? Beleza. E a quantidade de empresas? Isso, eu estou falando de domicílio, 26 mil domicílios urbanos, fora as empresas que tem. No caso de Rio Branco, 5.444 empresas. Aí eu faço a mesma pergunta. Se você atender essa empresa com qualidade, com um bom atendimento, o dono da empresa, os colaboradores da empresa, eles vão querer levar essa internet para a casa deles? Sim ou não? Vocês estão o quê? Perpetuando o negócio de vocês mais uma vez. Então o foco, gente, quando eu falo sair da caixa, sair da nossa bolha, é justamente a gente começar a entender a nossa região e fazer com que essas informações tragam benefícios para nós, provedores. Ok. E os bens duráveis dentro desses domicílios? Por que esse dado é importante? Porque é aí que eu consigo descobrir o poder aquisitivo da minha região. Se tem muito computador, se tem muito automóvel. No caso de Rio Branco, os maiores, televisão, geladeira
é verde aqui, tá, gente? E telefone celular. Os 3 maiores que utilizados dentro da casa. Sem dizer que esses bens duráveis é o que perpetua o nosso negócio. Porque nesse caso aqui, uma TV Smart sem internet, ela serve para alguma coisa? Então, por isso que é importante a gente ter esse estudo. A gente analisar a nossa região. E a renda mensal da sua população, do teu público, qual que é a média? Como que vocês vão calcular o valor do plano de vocês? Como vocês vão calcular o ticket médio de vocês, se vocês não sabem a média da renda mensal do público da região de vocês? Como? No caso de Rio Branco, se a gente pegar aqui, são até 2 salários mínimos, ou seja, famosa classe D. Esse é o foco no caso de Rio Branco, para eu conseguir estipular valores rentáveis e estudar se de fato é viável, ou até quanto de ticket médio eu consigo chegar. Se vale a pena eu investir lá, se vale a pena eu migrar minha rede. Esse dado, gente, eu falo que é um dos principais, tá? Lembrando que em cima disso, que a gente não pode deixar aqui assim, cidade pequena, ela compromete muito mais a renda dela com a internet. Por quê? Porque não tem lazer, não tem shopping, não tem para assistir um jogo de futebol, não tem um autódromo, não tem um... Enfim. Cidade grande, o brasileiro ele se compromete muito menos da tua renda com a internet, porque ele já consegue ir num shopping, ele consegue ir num cinema, consegue sair para levar a esposa para um restaurante. E outra coisa, estamos em crise? Estamos em crise. Só que o nosso mercado de provedor não. Me desculpem, gente. O pessoal que está em crise, lá atrás, comprou TV Smart, comprou tablet, smartphone, eles podem estar pagando tudo parcelado, mas isso já está tudo dentro da casa deles, na época das vacas gordas. E agora eles querem o quê? Porque agora, ao invés de eles saírem para um cinema e gastar R$120, opa, eu tenho uma Smart, eu vou assistir um Netflix, vou ver um Globoplay. Certo? Por isso que eu quero trazer essa reflexão para vocês, justamente para isso. Se hoje eu sair dessa palestra e eu conseguir plantar uma sementinha na cabeça de vocês, ou pelo menos uma reflexão para isso, eu estou satisfeito. Tá? No caso de Rio Branco, qual que é a nossa conclusão? Ela tem uma curva positiva de crescimento de aproximadamente 57% nos próximos 10 anos. Contudo, a nossa estratégia é focar planos na faixa de até 2 salários mínimos, que foi o maior público, minha média da renda mensal. Lembrando que, estatisticamente, o brasileiro, ele compromete a renda dele de 4% a 6% com a internet. Dados da Teleco. Tá? E aí eu pergunto, diante de um cenário desse, vale a pena investir lá em Rio Branco? Ou se tiver alguém aqui que seja de Rio Branco, começar a reorganizar o seu negócio, baseado nisso? Ok, até aqui tudo muito bonito. Ah, legal, Vitor, você falou dos concorrentes, você falou dos bens duráveis, da renda mensal, mas como é que eu faço para achar esse público? Onde que eu sei que está a minha classe D, para montar a minha rede, para migrar a minha rede? Aqui, então, gente, eu tomei a liberdade e trouxe a cidade de Rio Branco. Nesse caso aí é uma foto de Rio Branco, só que eu trouxe o Google Earth, para a gente analisar junto, tá? Calma aí que meu computador está pensando, tá? Deixa eu pegar lá.
Calma aí, gente. Tecnologia. Deixa eu ver lá. Acho que agora vai. Aí eu tenho a cidade de Rio Branco no Google Earth. Deixa eu pegar meu mouse. Bom, gente. Aqui é a cidade de Rio Branco, tá? Esses... Tá muito lento. Calma aí, gente. Calma aí, pessoal. Tá querendo ir não. Será que eu consigo colocar aí? O meu note aí? Calma aí, pessoal. Vê se faço uma gambiarra. Melhor parte, deu pau. Ó, não saem da sala, vamos tomar uma água, aguentem aí, tá? Gente, só um momento. Aí, voltou. Respirou. Puta merda. Pessoal, deixa eu reiniciar minha máquina rapidinho. Deixa eu reiniciar a máquina, vou levar lá. Problemas acontecem, gente. Peço um pouco a paciência de vocês.
coisas, elas ficam melhores com mais emoção, né? Calma que ela está pensando, ela está reiniciando. Acho que vou ter que formatar e jogar no lixo. Não, estava fazendo. Eu não apresento com ela. Essa palestra já dei em outros lugares assim. Só que tem aquele problema. Técnico nunca reinicia a tua máquina, né? Nunca desliga. Ele vai deixando, e eu fui deixando. Tá dentro do pendrive. Vamos ver se agora vai. Parece que foi, gente. Desculpem, tá? Vamos lá. Aqui, então, é o Google Earth ao vivo e a cores sobre a cidade de Rio Branco. Lembrando que eu não conheço a região, tá? Eu vou trazer para vocês alguns setores da cidade. Quando eu falo setores, é dividido em bairros, tá? Mas dentro do mesmo setor eu posso ter vários bairros. Então eu vou pegar aqui o setor 86. Vamos lá. Nesse meu setor 86, eu tenho 341 domicílios. Dentro desses 341 domicílios, 299 domicílios está em potencial para atendimento. Lembrando que não significa que eu vou chegar lá e vou já atender os 299 domicílios de cara. Não. Só que isso aqui é um potencial. Aí vamos para a análise da renda. Classe E, 42 domicílios. Classe D, 66 domicílios. Olhem a classe A, 20 domicílios. Aqui você começa já a pensar, será que não vale a pena eu chegar com fibra nesse bairro? Por quê?
20 domicílios na classe A. Lembrando que o nosso foco é a classe D. O que eu estou querendo mostrar para vocês, gente? Que a expansão da tua rede, a migração da tua rede, ela tem que ser orientada à venda. Ninguém aqui vai sair lançando fibra, puxando cabo, sem conhecer a tua região, e porque está rasgando dinheiro. Eu acredito que não, né? Certo? Então a gente tem que começar a colocar na nossa cabeça que a expansão da minha rede, da rede de vocês, ela é orientada à venda. E o papel nosso, dos nossos técnicos, é mostrar para o comercial aonde existe a demanda de cliente. E o comercial tomar essa decisão se vale a pena ou não. É eu mostrar para o meu comercial e falar assim, ó, tá vendo esse setor 86? Eu consigo esticar, ou eu consigo lançar fibra, eu consigo construir rede lá. Será que vale a pena? E aí, em cima disso, o comercial realizar um estudo, porque eu tenho esses dados me trazendo essas informações. Vamos para o próximo, vamos pegar um outro setor. Eu busquei aqui 3 setores de diferentes características, tá? Vou pegar agora o setor 205. Setor 205. Ok. 470 domicílios. Desses 470, 180 domicílios em potencial. Olhem lá, minha classe D, 104 domicílios. Olhem a classe E, 290 domicílios. Classe A2, será que aqui vale a pena eu atender com fibra? Ou aqui eu começo a pensar num TP no poste ou rádio? Porque olha a quantidade da classe E. Se eu atender minha classe D, num ticket médio, que é 2 salários mínimos, lembrando de 4 a 6% estatisticamente, você acha que se eu atender a classe D, a minha classe E, que é a maioria nesse setor, ela vai contratar a internet minha? Então precisamos começar a colocar a nossa cabeça para funcionar. O negócio não é sair construindo rede, não. Orientada à venda. Vamos lá. Último setor. Vou pegar meu setor 89. Que aí ele vai cair um pouco, tá? Setor 89. 370 domicílios. Onde 83 domicílios em potencial. Classe A, 0. Classe D, 65 domicílios. Olha a classe E, 287 domicílios. Vale fibra? Ou chega com rádio? 2.4, 5.8. Até mesmo porque você não vai deixar de atender uma região dessa, né? Mas você começa a construir tua rede ou a migrar tua rede em pontos estratégicos da tua cidade que você consiga enxergar essa demanda. Ok. Voltando para a apresentação. Lá da onde a gente parou. Até aí, legal. Só que o teu backbone, ele está preparado para suportar essa demanda? Ele está projetado para um crescimento escalável e sustentável? Porque não adianta você sair estudando, analisando, e se você não tem um backbone que esteja preparado para isso. E não adianta também você sair lançando fibra se o teu backbone não te proporciona alta disponibilidade. O que é alta disponibilidade?
Uma rede altamente disponível é uma rede resistente a falhas e não uma rede infalível. Gente, eu não estou inventando isso. Isso não é coisa da minha cabeça. Isso existe desde 1900 e bolinha. Como construir a tua topologia altamente disponível? Baseado em quê? RFCs. Elas existem para isso. RFCs para alta disponibilidade. RFC 6037. RFC 6513, 6514. RFC 4659. E não venha você me falar que, Vitor, isso é caro. Investir na rede para altamente disponível, como o nosso amigo Thiago Santos trouxe, de descentralizar a tua rede, é investimento. Mas você não quer investir no teu maior bem? Naquilo que vai sustentabilizar o teu negócio? Não vale a pena isso? E isso não é caro, não é algo impagável, não. Graças a Deus o Router OS está aí para isso. Porque a gente não tem problema de licenciamento como a gente tem com os outros fabricantes. Questão de custo, tá, gente? E ficou mais que provado que a MikroTik, para pequenos e médios provedores, atende todos os requisitos para ter uma rede altamente disponível, desde que sejam utilizadas as boas práticas de mercado. As RFCs padrões. E aqui está o modelo de uma rede altamente disponível, onde esses caminhos laranja me garante essa alta disponibilidade. É uma rede que suporta protocolo IP/MPLS. É uma rede preparada para Dual Stack IPv4 e IPv6, baseado na minha RFC 4659. Esse slide, gente, e é uma rede construída na minha RFC 4364 e 2547, ou seja, eu tenho uma lei a ser seguida desde 1900 e bolinha. Os pesquisadores, os estudiosos que fazem essas RFCs, eles não fazem à toa. Se está aí é para a gente utilizar. Esse slide, pessoal, não é meu, tá? Esse slide eu tirei de uma apresentação do senhor Álvaro Retana, do LACNIC 22. Ele é pesquisador da Cisco. A única coisa que eu fiz é, junto com a minha equipe, implementar isso no Router OS, com 100% de aproveitamento. Isso mostra o quê? Que se a gente seguir RFC, eu não fico amarrado a fabricante. Se amanhã aquele fabricante não consegue te atender mais por causa da demanda da tua rede, eu consigo trocar de fabricante sem impactar a minha topologia de rede. Porque essas RFCs não dependem de caixa. Elas são criadas para usar em qualquer caixa. Sair da caixinha, sair da bolha. E como que eu garanto isso no meu Router OS? Meu tempo está curto, está acabando. Eu vou fazer um overview aqui desses 4 protocolos. Esses 4 protocolos, eles garantem alta disponibilidade e alta performance, desde que configurados de forma correta. Eu vou passar por eles um a um de forma rápida, mas depois eu estou à disposição para qualquer dúvida e vocês vão ter acesso a essa apresentação, tá? Vamos começar pelo nosso querido amigo SPF. O SPF ele é um protocolo, todo mundo aqui acredito que conhece, é um protocolo altamente performático, e que eu costumo brincar que ele odeia pacote, porque ele pega o pacote e já quer se livrar dele o quanto antes, orientando sempre pelo menor caminho. Utilizando outro protocolo que é o LSR, Link State Routing, combinado com o meu algoritmo SPF. Ele não é tão difícil de subir no MikroTik, aí depende do cenário da rede de cada um, e ele tem muitas funcionalidades. Só que aí é que mora a desvantagem. Por ele ser fácil ou simples de configurar as configurações mínimas dentro do MikroTik,
nós técnicos, nós temos a mania do quê? Quando a gente pega um equipamento ou um software, a gente vê as configurações e sai clicando. Estou errado ou estou certo? Vamos, gente? E aí você clica na configuração, não acontece nada com a tua rede. Aí você fala, bom, se vier der pau e essa configuração servir para alguma coisa, é melhor deixar ela clicada do que sem marcar ela. E aí você sai configurando tudo, clicando em tudo quanto é tipo de checkbox que tem no teu equipamento ou no teu software. E aí o cidadão vira para mim e fala, Vitor, eu tenho a SPF na minha rede, só que minha rede é pesada. É lógico. Para o teu cenário de rede, você colocou configurações que não precisava. E de fato ele vai pesar processamento mesmo. Aqui segue umas configurações mínimas, no MikroTik, iniciais, como muito bem o Flávio colocou aqui. As configurações finais para eu subir MikroTik, ou SPF no MikroTik. E aí a gente vai para o MPLS. Protocolo MPLS. Nós hoje, todos nós somos Ethernet. Esse protocolo é justamente para acelerar a passagem do meu pacote. Porque ele está na camada 2. Certo? Por isso que ele acelera o teu pacote. Ele garante melhor desempenho no encaminhamento de pacotes, ele cria caminhos entre os roteadores, ele possibilita associar requisitos de QoS, prioridades de fila, e principalmente ele tem a criação do MPLS-TE, engenharia de tráfego, com aproveitamento de 100% do investimento da tua rede. O que ele faz? Ele pega os caminhos ociosos e passa a utilizá-los no transporte de pacote. E aí é onde está a desvantagem do MPLS. Saber configurar o MPLS-TE é importantíssimo. Porque se você não souber, você faz caca na tua rede. E a questão do tamanho do MTU. Também, se a gente não se concentrar, não ter esse conhecimento da questão do tamanho do MTU, fazemos caca na tua rede também. Na nossa rede, né? Aqui, as configurações mínimas para subir. Aqui está o tamanho do MTU, né? E BGP? O que é BGP, gente? É uma função primária de um sistema BGP, é trocar informação de acesso à rede. Trocar tabelas de forma rápida e eficiente. E aí eu tenho meu IBGP, que é dentro da minha rede. E nesse nosso caso, ele tem uma série de funcionalidades. Mas nesse nosso caso, ele serve somente para transportar a minha VRF, que é o próximo protocolo que a gente vai falar. Para o cenário nosso de alta disponibilidade, para esse exemplo que eu estou trazendo para vocês, o IBGP, ele transporta a VRF. Problema? Ter atenção e conhecimento. Ele é um protocolo um pouco chato para subir, tá, gente? Para configurar, na verdade, né? As 2 slides aqui, o primeiro com as configurações mínimas para subir o IBGP e as finais. Depois, com acesso à apresentação, vocês veem com mais calma, tá? VRF. Protocolo VRF. É um protocolo que serve para segmentar a nossa rede em serviços. Ou seja, você vai ter uma VRF de voz, você vai ter uma VRF de internet e principalmente você vai separar a tua gerência, a tua equipe de gerência do teu serviço de produção até o cliente. Tá? Quem aqui da casa de vocês com usuário e senha não acessa um equipamento do Backbone? Ninguém? Ah, vamos lá, obrigado. Obrigado por participar, viu? Quem aqui da casa do assinante não acessa um equipamento no Backbone seu para realizar testes? Só eu? Ah, tá. Gente, isso não está seguro. Se você não tiver VRF. Por quê? Porque a VRF ela chega justamente para segmentar e separar a minha rede de produção
uma das funcionalidades dela, da minha rede de gerência, da minha equipe de gerência. Quem me garante que um funcionário teu, um funcionário meu, ou ex-funcionário, não vai acessar meu equipamento no backbone e fuder com a minha rede? Desculpa o palavreado. Eu não tenho essa garantia. Certo? Então eu vou usar um VRF baseado numa RFC, que é a 2547. Ela blinda a rede de ataques. Qual que é a desvantagem? Mesma coisa do IBGP. Atenção e conhecimento para configurar ela dentro do MikroTik. Senão você faz caca na tua rede, tá? Aqui, as configurações mínimas para você subir a VRF no MikroTik. E depois disso, o resultado da tua rede com vários, múltiplos caminhos e redes lógicas dentro da tua mesma rede física. Ok. Não adianta vocês pegarem tudo isso que eu estou falando aqui e tentarem fazer isso na rede de vocês semana que vem. Não vai dar certo. Vocês vão acabar com a rede de vocês. Porque o primeiro ponto é o quê? Planejamento. Você precisa planejar. Volto a falar, a gente, inclusive eu, sair da nossa caixa, sair da nossa bolha, começar a estudar o nosso mercado, começar a planejar. E para planejar, eu dependo muito do tamanho da minha rede e da gambiarra que foi feita na minha rede, que nem engenheiro da NASA consegue interpretar ela. E aí você vira para mim e fala, Vitor, eu não estou conseguindo achar mão de obra. Eu, inclusive, estava conversando com um conhecido meu, dono de provedor, sobre isso. Mas é lógico, porque o técnico que configurou a tua rede, só ele entende o que ele fez lá. Só ele consegue dar manutenção na rede. E aí você não vai achar mesmo profissional. Tua rede não foi criada em cima de padrão nenhum. Existem padronizações, existem um modelo ideal, existem normativas, existem RFCs a serem seguidas, que me garantem isso. Ou seja, qual que é o nosso maior desafio? Transformar o que foi feito na sua rede durante anos em algo padronizado e escalável, seguindo as boas práticas recomendadas pelo mercado. E, principalmente, garantir o seu investimento, o melhor uso do seu investimento, que o dinheiro sai do bolso de quem? De vocês. Acredito que aqui ninguém está rasgando dinheiro, né? Certo? Então a gente precisa garantir isso, o melhor uso de investimento. E parar, gente, de ficar seguindo modinha de mercado que aparece. Obrigado. Chega de seguir modinha. RFC existe lá de trás. Tem gente pesquisando e estudando as melhores práticas de montar isso dentro da tua caixa, independente do fabricante. O sucesso da migração ou implantação de uma nova rede depende do planejamento, não importa o tamanho da tua rede. Gente, eu dei uma explanada aqui, peço desculpa pelo acontecido. Eu saio satisfeito daqui se vocês virarem para mim e falar que eu consegui colocar um pontinho de interrogação na cabeça de cada um de vocês. Porque esse mercado nosso de telecom não depende das grandes teles. Depende de vocês, que vêm trabalhando de forma esplêndida. Porque ser empresário no nosso país não é fácil. O governo federal não deixa a gente trabalhar. Certo? Então, espero que eu tenha contribuído um pouco. Abro agora para dúvidas, perguntas, comentários.
Eu vou considerar duas coisas. Ou a palestra foi muito ruim, ou ela foi muito boa que ninguém quer perguntar. Primeira e última coisa que o senhor falou na palestra, a primeira e última coisa que o senhor falou, o senhor começou falando da Oi, que a gente não é a Oi e a gente não pode gastar mais do que a gente tem, porque se a gente quebrar, a gente está no sal e o governo vai salvar a gente. Sim. Correto? Correto. E que eu não tenho que me preocupar, portanto, com a Oi como concorrência. Eu arguiria o seguinte: como concorrer com o cara que me vende link, se o cara consegue praticar um dumping de 40% do custo operacional dele com a contribuição do governo que depois vai passar a mão na cabeça dele? Então, é a primeira desonestidade aí, fora a questão de escala. Eu entendo essa dificuldade. Como fazer isso? Segundo, a última coisa que o senhor falou é RFC. O ótimo, nesse caso, não é inimigo do bom? Desculpa? O ótimo não é inimigo do bom? Então, depende do que é o ótimo para ti e depende do teu cenário de rede. Depende do quanto você quer investir na tua rede. Concorda? O ótimo é inimigo do bom? Sim. Só que aí eu te faço uma outra pergunta. Se eu não construir minha topologia, meu backbone, baseado numa RFC, que me permite essa escalabilidade, certo? E essa demanda de cliente, que cada vez mais exige banda da gente e com qualidade. Quem que me garante que a tua topologia de rede, sem seguir a RFC, ela vai suportar essa demanda, esse crescimento? Aí eu te respondo fazendo uma outra pergunta. Se existe uma RFC, no qual os caras estudam, funciona, testa, muita gente utiliza isso, e eu tenho acesso a isso, por que eu vou querer, entre aspas, dar as costas para essa RFC e aplicar da forma que eu acho certo? Porque você pode ter alta disponibilidade sem seguir a RFC, só que você não tem a garantia, se começar a demandar cliente, se começar porque a nossa intenção é o quê? Pegar da Oi no teu exemplo. É pegar o cliente dela. E se o meu negócio começar a dar tão certo numa região que tem um poder aquisitivo legal, e aí tua rede não suporta isso, e eu tenho um padrão para construir, eu tenho um padrão para seguir, não vale a pena você investir um pouco mais, ou gastar um pouco mais de energia para fazer isso? É justamente isso que você fez. E aí? Depende do teu cenário, depende da tua região, depende do que você quer com a tua rede. Ah, Vitor, eu não quero seguir, eu não quero ter provedor o resto da vida. Ok. Então faça tua rede e vende para o teu concorrente. Depende do teu objetivo de vida. Tá? E a outra resposta do link, na verdade, eu não tenho resposta. Por quê? Porque realmente isso é um problema. Que é justamente o que eu falei. E parabenizo vocês. É difícil ser empresário no nosso país. Justamente porque existem essas situações. Como concorrer com as grandes teles? Nesse caso, você não consegue competir por causa do preço, que justamente você falou. Entendeu? Só que como é que você compete? Oferecendo qualidade e o diferencial nosso que é o atendimento. Hoje, o assinante final, assim como eu, assim como vocês mesmos, a gente está buscando o quê? É contratar 10 mega? Não, eu quero contratar 10 mega que funcione. A grande operadora faz isso? Se der pau, o cara pegar o celular dele e ligar, ele vai falar onde? No 0800? 48 horas para resolver o problema dele? E mesmo assim você vai ter dificuldade, porque tem aquele cara que é turrão que quer contratar hoje. Deixa contratar. Uma hora ele vai vir atrás. Porque a tua maior propaganda é o boca a boca. Beleza? Boa tarde, Vitor. No caso, o senhor deu um exemplo aí de utilizar a rede de produção e uma rede de suporte com VRF. Eu queria que você me desse um exemplo disso, ficar mais claro. Eu não entendi bem quando o senhor quis falar isso aí com VRF. Tá. É assim, qual que é o seu nome, desculpa? Hernandes. Hernandes? Hernandes. Hernandes. Seguinte, quando eu trouxe a VRF aqui,
que eu quis mostrar? Eu quis mostrar que eu consigo configurar o protocolo VRF, que é uma Address Family, eu consigo jogar nela vários segmentos, ou seja, eu segmento minha rede em serviços. Então eu vou ter uma VRF, um exemplo, de voz. Eu não vou dar manutenção na minha rede prejudicando a minha rede de voz. Eu vou segmentar. E principalmente, quando eu for dar manutenção, eu vou dar manutenção na minha rede separada do meu cliente. Obrigado. Obrigado, gente. Só um. Aqui seguem os meus contatos, tá? Estarei no stand da Solintel hoje ainda. Amanhã eu passo o dia todo com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem trocar uma ideia, estou à disposição, tá? Muito obrigado. Parabenizar a equipe da Microtik pelo evento, tá? Um abraço, fiquem com Deus.